Nosso mantra de hoje, do livro Mantras de Vida de Loester. Confio em Deus, mas confio também em mim, porque sempre cumpro o meu dever. Livro dos Espíritos, pergunta 730. Uma vez que a morte nos faz passar para uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais a desejar do que a temer, porque o homem tem instintivamente tanto horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas o homem, ingrato, rende graças mais vezes à sua estrela do que ao de seu Criador. E hoje, em Obras Póstumas, nós terminamos de ler a mensagem de Allan Kardec no capítulo Os Desertores. Como complemento desse artigo, publicamos uma instrução que, sobre o mesmo assunto, Allan Kardec deu logo depois que voltou ao mundo dos espíritos. Parece-nos interessante para os nossos leitores juntar às páginas eloquentes e viris que se acabam de ler a opinião atual do organizador por excelência da nossa filosofia. Então, é uma nova mensagem de Allan Kardec. Agora, Allan Kardec já tinha desencarnado. Quando eu me achava corporalmente entre vocês, disse muitas vezes que havia de fazer aí uma história do Espiritismo que não seria destituída de interesse. É este ainda agora o meu parecer, e os elementos que eu reunira para esse fim poderão servir um dia à realização da minha ideia. É que eu, com efeito, me encontrava mais bem colocado do que qualquer outro para apreciar o curioso espetáculo que a descoberta e a vulgarização de uma grande verdade provocara. Pressentia outrora, hoje sei, que ordem maravilhosa e que harmonia inconcebível presidem a concentração de todos os documentos destinados a dar nascimento à nova obra. A benevolência, a boa vontade, o devotamento absoluto de uns, a má-fé, a hipocrisia, as maldosas manobras de outros, tudo concorre para garantir a estabilidade do edifício que se eleva. Nas mãos das potestades superiores que presidem a todos os progressos, as resistências inconscientes ou simuladas, os ataques visando semear o descrédito e o ridículo, se tornam elementos de elaboração. Que não tem feito, que é que não tem posto em ação para asfixiar no berço a criança? A princípio, o charlatanismo e a superstição quiseram, ora um, ora outra, apoderar-se dos nossos princípios, a fim de os explorarem em proveito próprio. Todos os raios da imprensa se projetaram contra nós, chasquearam das coisas mais respeitáveis, atribuíram aos espíritos do mal os ensinos dos espíritos mais dignos da admiração e da veneração universais. Entretanto, todos esses esforços conjugados, mas não conseguiram senão proclamar a impotência dos nossos adversários. É dentro dessa luta incessante contra os preconceitos firmados, contra erros acreditados, que se aprende a conhecer os homens.
Eu sabia, ao consagrar-me à obra da minha predileção, que me expunha ao ódio, à inveja e ao ciúme dos outros. O caminho se achava ensado de dificuldades que de contínuo se renovavam. Nada podendo contra a doutrina, atiravam-se ao homem. Mas por esse lado eu me sentia forte, porque renunciara à minha personalidade. Que me importavam os esforços da calúnia? A minha consciência e a grandeza do objetivo me faziam esquecer de boa vontade as urzes e os espinhos da estrada. Os testemunhos de simpatia e de estima que recebi dos que me souberam apreciar constituíram a mais estimável recompensa que eu jamais ambicionara. Mas quantas vezes teria sucumbido ao peso da minha tarefa se a afeição e o reconhecimento de muitos não me houvessem feito olvidar a ingratidão e a injustiça de alguns. Porque se os ataques contra mim dirigidos sempre me encontraram insensível, penosamente magoado me sentia, devo dizer, todas as vezes que descobria falsos amigos entre aqueles com quem mais contava. Se é justo censurar os que iam tentado explorar o espiritismo ou desnaturá-lo em seus escritos, sem o terem previamente estudado, quão mais culpados não são os que, depois de lhe haverem assimilado todos os princípios, não contentes de se lhe apartarem do seio, contra ele voltaram todos os seus esforços. É, sobretudo, para os desertores dessa categoria que devemos implorar a misericórdia divina, pois que apagaram voluntariamente o facho que os iluminava e com o qual podiam esclarecer os outros. Eles, por isso, logo perdem a proteção dos bons espíritos e, conforme a triste experiência que temos feito, bem depressa, chegam de queda em queda às mais críticas situações. Desde que voltei para o mundo dos espíritos, tornei a ver alguns desses infelizes. Arrependem-se agora, lamentam a inação em que ficaram e a má vontade de que deram prova, sem lograrem, todavia, recuperar o tempo perdido. Tornarão em breve à Terra com o firme propósito de concorrerem ativamente para o progresso e se verão ainda em luta com as tendências antigas até que definitivamente triunfem. Fora de crer que os espíritas de hoje, esclarecidos por esses exemplos, evitariam cair nos mesmos erros. Assim, porém, não é. Ainda por longo tempo haverá irmãos falsos e amigos desacisados, mas, tal como seus irmãos mais velhos, não conseguirão fazer que o espiritismo saia da sua diretriz. Embora causem algumas perturbações momentâneas e puramente locais, nem por isso a doutrina periclitará. Ao contrário, os espíritas transviados bem depressa reconhecerão o erro em que incidiram e virão colaborar com maior ardor na obra por um instante abandonada e atuando de acordo com os espíritos superiores que dirigem as transformações humanitárias, caminharão a passo rápido para os ditosos tempos prometidos à humanidade regenerada. Aí, essa mensagem foi escrita em Paris em novembro de 1869. E, para terminar, as trovinhas de trovadores do além, a primeira de Targélia Barreto. Amor puro além da morte, chama que não esmorece, largado não abandona, esquecido não esquece. E de Sabino Batista. O tédio assalta a pessoa que tem tudo quanto quis. Felicidade abençoa quem não sabe que é feliz.